E aí, gente? Gente, nessa aula aqui, nós vamos tentar entender, de modo geral, como funciona a questão da distribuição das tensões e o funcionamento das fontes também, de modo geral, na placa do notebook. Por que a gente tem que entender isso? A gente precisa entender, gente, isso aqui, para que nós possamos nos situar, não é, dentro da análise. Como assim se situar? Se eu entendo o que eu preciso, por exemplo, o que eu preciso quando a placa está com o carregador conectado, quais são as tensões que eu devo encontrar, quais são os pulsos, quais são os sinais, quais locais eu tenho que medir. Né? Se eu entendo isso, mesmo sem olhar para o esquema elétrico, isso vai me auxiliar muito, não é? Porque, como a gente sabe, algumas placas a gente não consegue encontrar o esquema. E nesse momento, se a gente não tiver uma visão, não é, de modo geral, de como a placa funciona, a gente vai acabar um tanto perdido, tá certo? Então eu fiz aqui uma espécie de sequência, né, tipo um gráfico, para que a gente dê uma analisada. É muito importante que a gente entenda isso aqui. Mais uma vez, vale frisar que a gente tem sim modificações, não é? Eu não estou passando aqui, por exemplo, uma coisa e estou dizendo, ó, 100% vai ser assim. Não, isso não existe. A gente tem várias e várias modificações. Isso depende muito do tipo de projeto, tá? E o que a gente tem que fazer é sempre procurar estar atualizado, entender o básico, tentar ter uma visão, digamos assim, genérica, não é, de tudo, para que depois a gente consiga fazer levantamentos, não é, no dia a dia, e assim a gente vá se adaptando aos vários e vários tipos de sequências, de modificações e de projetos que a gente vai encontrar ao longo do dia, tá certo? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa na placa, não é dos 19 volts que vem do carregador, tá certo? Então eu vou precisar de um carregador, né, que é a nossa fonte de energia, tá? Ou carregador ou bateria, tá certo? Por hora vamos nos ater aqui ao carregador. Então eu conectei o carregador na placa do notebook, eu vou ter a tensão de trabalho desse carregador, que normalmente seria 19 volts, tá? Pluguei o carregador na placa, a gente tem a representação do jack aí. Sabemos que temos vários e vários modelos de jack. Eu escolhi esse aí para ficar mais, digamos assim, uma imagem mais amigável, tá? Para a gente ter uma fixação melhor. Bem, gente, carregador conectado, tensão de 19 volts, já está presente na placa. E aqui, né, normalmente, o que acontece? Essa tensão ela vai passar por um circuitinho aqui, que seria um filtro passa baixa, tá certo? A gente vai ver quando chegar na hora de analisar o esquema elétrico. E recebe o nome de VIN, tá? Isso depende do projeto, tá bom? Mas esses 19 volts, quando passa aqui pelo conector jack, passa por um outro circuitinho aqui e recebe o nome de VIN, tá certo? Normalmente é um circuito passa baixo, como eu falei, que seria aí alguns capacitores e um indutor, né, uma bobina. Mas eu também posso ter a definição do VIN depois de passar por algum MOSFET, tá certo? Ou não, tá? Aqui nós vamos ver, vamos ter uma visão geral, tá certo? E conforme a gente for analisando os esquemas, a gente vai percebendo que existem algumas variações entre placas da Clevo, placas da Quanta, placas da Compal, placas da Shuttler, Samsung, tá? Aqui é uma visão de modo geral para a gente conseguir abranger, para a gente conseguir ter uma visão de como a placa funciona, tá? De como é distribuída as tensões, como eu falei no começo da aula,
e assim a gente ter, não é, uma melhor noção na hora de analisar. A gente tem uma noção de como se situar na análise do esquema elétrico e assim a gente ter, digamos assim, um caminho a ser trilhado, tá? Com isso aqui, a gente tendo isso aqui em mente, a gente vai conseguir seguir bem a análise do esquema elétrico e a gente vai saber o que a gente está procurando, tá? Então, tenho aqui a definição do VIN, não é? O VIN passa a estar presente nessa placa. Ele vai passar por um MOSFET de entrada, tá certo? Eu chamo isso aqui, não é, de MOSFET de entrada, que no Brasil a gente comumente chama isso MOSFET de entrada. Por que MOSFET de entrada? Porque ele vai receber a tensão de alta e vinda do carregador e vai fazer com que essa tensão passe, né, entre do dreno para o source, do source para o dreno, tá? Então, gente, temos o carregador conectado. DC jack a partir de agora passa a ter 19 volts, né, no seu pino principal. E a sequência ela continua, tá? Então, a partir daqui a gente vai ter o VIN, tá certo? Esse VIN, gente, eu estou usando ele aqui porque ele aparece na maioria dos esquemas elétricos, tá certo? Todo esquema que você abrir, você vai encontrar isso? Não, tá? Então aqui a gente vai ter sim algumas variações, ele recebe alguns nomes. A gente tem que colocar uma coisa em mente. Tudo depende do projeto, tá certo? Então, um projeto da Samsung, ele recebe um outro nome. Em algumas placas da Quanta, ele recebe outro nome, tá certo? Então a gente sempre vai ter essa variação, mas se a gente entender o básico, não é? Se a gente conseguir pegar essa sequência de forma assim, digamos assim, de forma geral, de maneira geral, a gente vai se dar bem qualquer um, porque você conhecendo essa sequência que a gente está passando aqui, no momento em que você abrir o esquema elétrico, você vai procurar por isso aqui. Então você vai lá no DC Jack e você vai começar a análise por lá. E com isso você vai perceber que, embora os nomes variem, a essência é a mesma, tá? Os 19 volts em determinado momento recebe um nome e você a partir dali começa a se basear por aquele nome. Por exemplo, eu estou analisando essa placa, eu vou me basear por 19 até o momento em que eu tenho o carregador conectado no jack. A partir dali para frente, eu já tenho que procurar esse VIN, tá certo? Depois que eu tenho um VIN definido, essa tensão vai chegar em um MOSFET, nos drenos ou no source. O MOSFET ele vai chavear, vai entrar em estado de saturação e nós teremos aí essa tensão passando para o outro lado, que normalmente é aqui onde é definido a tensão de alta comum da placa, que seria o B+, tá certo? Então aqui nós temos essa tensão, ó, desse lado aqui da direita desse transistor, nós teremos a tensão que vai ser a alta comum, né? Essa alta ela vai ser distribuída para a placa inteira, que seria essa tensão de B+, tá? Aqui nós temos o outro MOSFET, que a gente chama de MOSFET comutador. E esse MOSFET comutador, por sua vez, ele recebe a tensão da bateria, né? Que nós chamamos de VBAT. Então, o MOSFET comutador, de um lado, ele recebe a tensão da bateria, tá? Do outro lado, ele recebe a tensão vinda do carregador, tá certo? E ele vai ficar comutando, né? Ou seja, se eu tenho o carregador conectado e bateria conectada, sempre a maior tensão vai prevalecer. Então, se o carregador ele me fornece 19 volts e a bateria, vamos dizer que fornece 12 volts, também depende do projeto, tá? Tem bateria de 11.1, bateria de 11.5, 11.6, 12, 16 volts, aí depende do projeto da sua placa. De toda forma, a tensão do carregador sempre vai ser maior do que a tensão da bateria. E se eu tenho aqui carregador e baterias conectados, a tensão do carregador é que prevalece. Então, esse B+ aqui vai ser a tensão de 19 volts, tá certo?
o comutador ele vai ficar em corte, segurando a tensão da bateria de um lado e a tensão do carregador do outro. Removi o carregador, imediatamente ele satura e faz com que a tensão da bateria passe para esse lado aqui. Então agora eu tenho a tensão de B+, sendo fornecida pela tensão da bateria. Uma coisa que é importante a gente saber, essa tensão de B+, ela nunca pode ultrapassar esse transistor, tá? O VIN só vai existir na placa se eu tiver carregador conectado. Se eu não tiver carregador conectado, na linha de alta, o VIN não existe, ele é 0 volts, né? A gente viu que ele é um active high, então se ele é 0 volts, quer dizer que eu não tenho o VIN presente na placa, tá bom? O B+ aqui, quando ele for tensão da bateria, ele vem até esse lado do transistor e o transistor tem que permanecer em corte e essa tensão não pode passar para esse lado aqui, tá certo? Se isso acontecer, esse MOSFET aqui ele vai estar em curto, vai estar com a fuga, tá certo? E a partir daqui, gente, né? Peguei um notebook, placa não liga. Primeira coisa que eu vou conferir é essa linha de alta completa aqui. Se eu tenho os 19 no jack, se eu tenho os 19 alimentando o VIN, se o VIN está passando pelo MOSFET de entrada, não é? E se eu tenho o mais B, tá? Tenho o mais B, o que vai acontecer agora? O mais B passa a ser distribuído para a placa inteira, tá certo? Então toda a placa vai receber o B+ aqui para alimentar as outras fontes, tá certo? Então aqui a primeira coisa que tem que acontecer, não é? Ele foi distribuído para a placa inteira. Se o carregador está conectado, o Super I/O ele vai receber aqui uma informação de que eu tenho esse carregador conectado. Normalmente o nome desse sinal é ACIN, tá certo? Então o Super I/O vai ser avisado de que eu tenho um carregador conectado por meio de um sinal chamado ACIN, mas também pode ser DCIN, tá? Pode ser qualquer nome, gente. Não nos prendemos a nomes, tá? Temos que entender a lógica de funcionamento da placa e com isso a gente vai conseguir analisar qualquer esquema. Aqui, como é um nome mais comum, eu usei ACIN, tá certo? Edson, tá vindo lá da tensão de B+. Então quer dizer que o Super I/O está recebendo 19 volts? Não, tá certo? Isso é só uma representação, não é? Vamos dizer assim, a grosso modo. O Super I/O ele só trabalha com tensão de 3,3 volts, tá? Então é 3,3 abaixo, tá certo? Aqui esse ACIN, não é? Mais uma vez, repito, depende do projeto. Eu tanto posso ter logo aqui na entrada um circuito comparador que vai comparar a tensão de entrada e por meio disso vai fornecer o ACIN para o Super I/O, como também esse ACIN ele pode vir direto do CI de charge ou de algum outro circuito que vai depender do CI de charge, tá certo? A gente vai ver isso aí mais à frente quando a gente estiver analisando o esquema elétrico, tá? Então o ACIN não vai pensar que vem lá da tensão do carregador e que é 19 no Super I/O, não. Se você jogar 19 volts no Super I/O, já era, você fritou o Super I/O, tá bom? Isso aqui é só para a gente saber que quando eu tiver B+ e ACIN ou somente ACIN, tá certo? O Super I/O ele tem que receber uma informação de que eu tenho o carregador conectado, tá? Essa tensão de 19 volts, não é? Vai chegar aqui sim, no circuito de charge eu tenho a tensão de 19 volts, tá? Vai chegar aqui, isso aqui é o CI, né, que faz o controle de carga da bateria, a gente chama isso aqui de charge. E também, gente, vai chegar nas fontes de standby, né? Que aqui a gente tem o 51125, é um CI muito conhecido. Ele é o CI que faz o controle das fontes de 3,3 e 5 volts, né? Que a gente chama comumente de PWM, tá certo? Na verdade, ele emite um sinal PWM, né? Ele controla os MOSFETs por meio de modulação PWM,
tá? Chamar ele de PWM não é, digamos assim, uma coisa 100% certa, tá? Mas mais uma vez eu digo, você pode chamar da forma que você quiser, desde que você compreenda o funcionamento, tá certo? Aqui eu coloquei o CI, que faz o controle, os dois MOSFETs, está faltando uma bobina, tá? Para mim não deixar a imagem muito grande, eu não coloquei a bobina e também os capacitores, tá certo? Mas a gente já sabe, não é, que a fonte aqui do o buck converter, né, de 3 e 5 volts, eu preciso de um controlador, os MOSFETs, um indutor e os capacitores de filtro, tá certo? Tenho aqui, não é, 3,35 volts, charger, tudo sendo alimentado pela linha de mais B, gente. Então, quando eu tiro o carregador, tudo isso passa a ser alimentado pela bateria. Obviamente, o Super I/O não vai mais receber a ACIN. Se eu estou sem carregador, o ACIN some e o Super I/O ele vai ter uma linha de comunicação com o charger ou com a própria bateria para saber que a bateria está conectada, tá certo? Isso aí a gente vai ver na análise do esquema elétrico. Depois que o PWM, né, vamos chamar assim, o PWM aqui das fontes de 3 e 5 volts ele é alimentado, ele vai gerar esses 3 e 5 volts, mas antes disso ele gera, tá, os reguladores, né, o regulador de 3, o regulador de 5, que não é a tensão que você vai encontrar nas bobinas, tá certo? Isso aqui são reguladores que são gerados internamente por esse camarada aqui depois que ele é alimentado. Então ele recebe a tensão de 19 volts e ele vai gerar aqui, ele tem dois reguladores, né, duas saídas, dois reguladores, tá, que serão utilizados aqui com essa placa em standby. Então esses 5 volts pode ser pode ser usado para alimentar o botão de power, tá? Se alimentado para diversas coisas. Da mesma forma, os 3,3 também pode ser usado para alimentar o botão de power, vai ser usado para alimentar o Super I/O, vai ser usado para alimentar, né, a BIOS, vários outros circuitos, tá certo? Mais uma vez eu repito, não é a tensão das bobinas. Tem projeto que a tensão da bobina é responsável por alimentar o Super I/O? Sim, tem, tá? Mas a gente tem que saber que, de um modo geral, não dependo somente das tensões nas bobinas. Eu também tenho outras tensões antes disso acontecer. Quando a gente analisar esse buck converter, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então aqui, como eu falei, né, eu tenho aqui a alimentação vindo aqui para a BIOS, tá? Essa aqui seria a nossa BIOS. O ACIN, não é? Como eu tenho aqui uma linha onde eu posso ter aqui, perdão gente, o ACIN não, a alimentação, não é? Uma linha de alimentação para o Super I/O. O Super I/O ele é alimentado pela tensão que é originada aqui nesse circuito, tá certo? Essa tensão tanto pode vir das bobinas, normalmente vem dos reguladores, né? No caso aqui do 51125 é um CI que a gente conhece bastante, então aqui a tensão de 3,3 do seu regulador, ela iria sair do pino 8, tá certo? Então no pino 8 eu tenho o regulador de 3 volts e, se eu não me engano, no pino 18 ou 17, se eu não me engano, no 17 eu tenho um regulador de 5 volts. E mais uma vez eu repito, não é a tensão da bobina, é uma tensão que está saindo diretamente desse camarada aqui, depois que ele é alimentado, tá? A tensão das bobinas vai depender do chaveamento, ou seja, eu posso ter os reguladores dele funcionando de 3 e 5 volts e as bobinas estarem zeradas, como é o caso das Samsungs, né, que muitas placas da Samsung utilizam esse camaradinho aqui, tá certo? Então, depois que ele é alimentado, o Super I/O também vai ser alimentado. Edson, qual a sequência? Primeiro o Super I/O recebe a CIN ou ele recebe a alimentação? Não é? É uma pergunta que, ao meu ver, ela se autorresponde, né? Não faz sentido o Super I/O receber a CIN sem antes ele receber a alimentação, tá certo? Então, com certeza, primeiro ele tem que ser alimentado, até porque
Se o ACM chegar primeiro do que a alimentação, não iria mudar muita coisa, porque para ele funcionar ele precisa de alimentação e o ACM não é uma alimentação, tá? Ele é uma informação, tá certo? Ele vai chegar, isso é uma tensão? É uma tensão, é 3,3 volts, mas não tem a função de alimentar o Super I/O, ele tem a função de informar o Super I/O. É isso que a gente tem que entender, tá? O Super I/O ele tem os pinos de alimentação, tá certo? Se eu não tiver tensão nesses pinos de alimentação, pouco importa receber a CIN. A placa não vai funcionar do mesmo jeito, porque o Super I/O é quem faz o controle de starter da placa junto com a BIOS, a ponte sul ou o PCH. Então, se ele não está sendo alimentado, não vai adiantar muito eu informar para ele que eu tenho um carregador ou que eu tenho uma bateria conectada, né? Ele tem antes que ser alimentado, tá certo? E eu tenho aqui também, gente, a tensão no botão de power, tá? Eu coloquei aqui a tensão de alimentação no botão 3,3, mas no botão de power eu posso encontrar 3,3, eu posso encontrar 5 volts e eu posso encontrar a tensão do carregador, tá certo? E posso encontrar metade da tensão do carregador. Então, 3,3, 5 volts, 8,5, né? 9,5 e os 19 volts, 22 volts, aí vai depender da tensão de entrada do carregador, tá certo? Não pensem que no botão de power vocês só vão encontrar 3 volts, tá certo? Não existe isso. Você tem aí, né, vários e vários projetos, dependendo do projeto essa tensão pode sim mudar, tá? Depois que eu tenho tudo isso aqui, gente, então o botão de power, né, eu tenho aqui uma ligação dele direta com o Super I/O. E quando eu pressionar o botão de power, eu vou emitir para o Super I/O um sinal que de maneira geral, de forma geral, vocês têm que entender como on-off. Liga e desliga, tá? Então, on, liga, off, desliga. Se eu pressionar esse botão e a placa ela estiver em standby, a placa vai ligar. Se eu pressionar esse botão e a placa ela já estiver startada, a placa vai desligar, tá certo? Então é um botão de on-off, tá? Edson, você falou agora há pouco que no botão de power eu vou encontrar tensões de até 19 volts, tensão do carregador. Então, se eu pressionar o botão de power, eu vou jogar essa tensão no Super I/O? Não. Vai ter um circuito aqui intermediário entre o botão de power e o Super I/O que vai se encarregar de permitir que chegue no Super I/O somente 3,3 volts ou 0 volts, tá? Porque a gente tem aqui a questão do Active Low e Active High, né? Então a gente vai encontrar placas aí que o on-off ele vai ser 0 volts, mas a gente também vai encontrar placas que o on-off vai ser 3,3 volts, tá certo? Isso aqui, gente, mais uma vez é para a gente ter uma visão de um modo geral de como a placa funciona, tá certo? Com isso aqui, tendo isso aqui em mente, a gente consegue se basear bem na questão da análise do esquema elétrico, tá certo? Prestando bem atenção nisso aqui, se você teve alguma dúvida, principalmente no que a gente viu antes disso, que seria a questão da interpretação dos sinais, dos sleep stages, tá certo? Então, volte à aula, veja novamente, até que você tenha uma boa noção de como tudo isso funciona, para que você possa prosseguir para a próxima aula, que a gente vai começar a tratar da interpretação do esquema elétrico, tá bom?